boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Alves de Oliveira, meu nome artístico é Lucas Alameda, eu tenho 32 anos e, apesar de ser mineiro, eu moro aqui em Curitiba há mais ou menos 10 anos já. Atualmente moro aqui no centro da cidade. Desculpem, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo para olhar as perguntinhas, né? Bem, apesar de ter uma formação em design, eu sou artista visual e estou me inscrevendo nesse edital através dessa categoria, porque entendo que essas duas áreas são muito relacionadas na minha vida e se misturam eventualmente. Eu já trabalho nessa área das artes visuais há pelo menos uns 11 anos, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho como isso acontece. Bem, respondendo a segunda pergunta, por onde, quais suas origens e como começou seu envolvimento com a área cultural em que atua e sua trajetória enquanto trabalhador da cultura. Bem, meu iniciamento nas artes visuais acontece por volta de 2012, onde eu me inseri no curso do Solar do Barão, que é um ateliê livre de gravura. Na época eu fazia principalmente gravura em metal. Então ali, para além de ser um aluno que frequentava aquele ateliê, bem importante aqui da cidade, eu também conversava, tinha acesso a outras pessoas, aos outros artistas, nós víamos as produções um dos outros no ateliê e no próprio museu, no espaço museológico. Então ali, durante todas essas trocas, sejam com pessoas, com professores, com outros alunos, dentro da exposição, eu entendi o meu papel enquanto um artista mesmo, que produz, que conversa e que elabora suas estratégias para expor dentro de um espaço museológico. Não que eu acho que esse seja o único objetivo, mas eu acho que dentro dessa trajetória é muito importante articular com esses espaços. Bem, a minha trajetória enquanto artista visual, ela tem sido muito sobre tensionar questões que fazem parte da minha vida. Hoje, com um espaço de tempo sobre tudo que eu produzi, eu consigo ver essa linha na narrativa, essa linha que junta esses trabalhos, né? Atualmente, a minha questão principal é questionar, pensar, elaborar um pouco a minha vida LGBT. Eu sou um homem gay e tentando pensar coisas que me incomodam, coisas que me atravessam através da minha produção de arte. Então eu acho que a minha trajetória vem muito sendo construída através desse impulsionamento, dessa questão, como é ser um homem artista LGBT e como eu posso usar a arte nesse sentido. Então, para contar um pouco da minha trajetória, deixa eu ver, acho que eu posso comentar então um pouquinho da terceira pergunta, que é: conte sobre seu aprendizado e formação na área de cultura em que atua. Então, como eu havia comentado, eu começo então minha formação dentro de um ateliê livre de gravura em metal. Posteriormente, eu então inicio minha trajetória dentro da fotografia, onde eu vou fazer um curso técnico de processos fotográficos pelo IFPR. Depois, então, começo uma vida um pouco mais acadêmica, que inicia no programa de design gráfico da UTFPR, no mestrado em mediações e culturas e agora no doutorado em design. E apesar de ser em design, eu estudo artes visuais dentro desse programa, porque eu estudo um artista chamado Udnilson Júnior, que é um artista gay que morreu e produziu bastante nos anos 80. Então eu vou tentar entender o seu processo, processo mesmo, né, que eu vou trabalhar com um livro dele que chama Os Cadernos de Referência. Então eu entendo esse processo a partir de uma perspectiva que mistura as exposições, os processos de artista e o design também. Bem, com a arte eu acho que assim sempre foi um lugar para aprender e para repensar a minha trajetória. Eu sei que esse edital fala um pouco sobre isso, eu achei incrível porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu aprendo sendo artista. Porque quando eu converso com pessoas, quando eu produzo questões artísticas e preposições de arte, para além de apenas fazer uma exposição, para além de fazer um processo de imagens, que eu geralmente trabalho com imagens,
durante a elaboração desse trabalho, eu consigo repensar coisas que estão dentro de mim e que nem sempre eu consigo resolver no meu dia a dia. Então, por exemplo, no Salar do Barão, meu primeiro trabalho foi uma sequência de imagens que eu produzia pensando semelhanças entre uma coisa e outra. E ali eu não sabia ainda, porque eu estava um pouco ingênuo naquele momento, ainda para tentar pensamentos poéticas naquele instante, mas eu também já estava querendo entender a minha particularidade, as questões que me eram únicas, mas que eram únicas pensando sempre em relações de hegemônicas e relações de seres, indivíduos, sujeitos que estão à margem e tentando entender essa questão que os repele, digamos assim, de uma estrutura cultural hegemônica. Então, mas eu acho que quando eu falar dos trabalhos isso vai ficar mais claro, mas só para deixar bem pontuado, né? Então, eu acho que assim, o que eu aprendo no processo artístico vai para além das técnicas, vai para além das linguagens, vai para além dessa elaboração enquanto matéria. Eu também aprendo a reorganizar a minha vida e a dividir esses aprendizados com as pessoas através das minhas proposições. Eu acho que as minhas obras essencialmente são questões políticas. Eu não quero falar sobre a arte necessariamente, eu quero usar a arte de uma forma política para entender a minha existência e as minhas questões relevantes para habitar o mundo. Então vamos para a quarta pergunta, que é conte quais são as suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico-cultural. Bem, eu acho que aqui tem várias questões. Eu acho que assim, uma pessoa aqui em Curitiba que foi uma referência para mim foi o artista Michael da Maia. Nós moramos juntos um tempo quando eu cheguei em Curitiba e ele foi uma pessoa que sempre me inspirou bastante, sempre me incentivou a estar dentro desse circuito, do circuito hegemônico, o circuito dos museus, o circuito das exposições, o circuito do ateliê de gravura. Então eu acho que ele foi uma pessoa importante dentro dessa minha trajetória e por muito tempo foi uma referência também o que ele produzia enquanto artista, porque ele consegue ver os sentimentos e transformar tudo isso em uma gravura de uma forma que eu acho que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Eu me identifiquei bastante com o que ele estava fazendo, eu me vi como parte daquele processo também. Mas agora, para além dele, antes também, pessoas que eu já gostava de ver e assistir, de ir em mostras e pesquisar, eram as artistas Nan Goldin e Daiane Arbus. Eu acho que eu me identifico muito com elas também, essa palavra para mim é importante, é muito cara, e ao mesmo tempo, eu acho que o que elas fazem, o que eu percebo que elas fazem, eu também tento fazer na minha produção. Como eu trabalho bastante com interações e fotógrafo e fotografado, eu acho que elas tentam trazer a essência, algo muito especial, que aquela voz, aquela pessoa que ela está em diálogo para dentro da sua imagem, né? Eu acho que elas são quase como se fossem caminhos para que aquela voz ecoe. E eu acho que isso é muito importante, é muito bonito da parte delas e elas me inspiram muito fazendo isso. E claro, hoje, dentro dessa perspectiva, estudando bastante artistas gays, principalmente artistas brasileiros, eu me identifico muito com o Leonilson e o Denilson Júnior, que é a pessoa que eu estudo dentro da minha tese, né? Eu acho que conhecê-los melhor me faz me inspirar também esse estilo desse diálogo que eles estabelecem com a arte, né? O jeito que eles entrelaçam suas vidas e como eles se doam, né, dentro dessas produções. Pergunta número 5. Conte suas obras, produtos, projetos de sua autoria e ou com participação. Bem, eu acho que para falar um pouco sobre isso, eu tenho muitos trabalhos, mas eu acho que eu poderia falar sobre 4 ou 3 aqui, só para a gente poder entender um pouco o que eu ando produzindo. O primeiro vai ser Os Jovens. Os Jovens foi uma série fotográfica que eu fiz durante 2015 e 2016. Bem, do que se tratava essa série fotográfica? Eu fiz um chamamento na internet, onde eu perguntava e contava um pouco sobre a minha experiência, do que eu entendia que era ser um jovem. E para mim, ser um jovem estava fora dessa perspectiva super capitalista, super produtiva que me esperavam.
Então, assim, eu sempre fui um jovem um pouco mais introspectivo, mais lento, e eu entendia que não era bem aceito esse perfil dentro de uma sociedade extremamente consumista, extremamente cheia de expectativas sobre mim. E assim, eu não acho que eu precisava corresponder a essas expectativas. Então eu me baseei um pouco na sociedade do cansaço para tentar então criar essas imagens narrativas que me pudessem dar conta dessa minha insatisfação em ser um jovem no mundo. Então eu fiz esse chamamento, várias pessoas acharam super legal a proposta, quiseram fazer essas fotos comigo. Então eu ia para casa dessas pessoas, ou no lugar de trabalho, onde elas me convidassem para estar. A gente montava ali cenários, onde a gente ia inserindo as pessoas meio que camufladas dentro dos espaços que elas escolhiam. E esse resultado, então, eu escolhi uma imagem por pessoa e a partir de uma seleção de muitas pessoas, eu fiz essa série de vários jovens. Eu entendia que quanto mais vozes, mais potente seria essa voz, né? Porque assim, nós não estamos falando mais apenas de mim, olha quantas pessoas pensam igual a mim. Essa série foi premiada, não só aqui em Curitiba, mas em outros estados do Brasil também. A gente foi, eu, né? Falo a gente pelo um vício de linguagem, mas eu fui convidado também para produzir um fanzine na Alemanha, onde essa foto compunha esse material. Aqui em Curitiba eu ganhei o primeiro lugar do Cubic, que é um programa também de acompanhamento de artistas com essa foto, se eu não me engano, em 2016, depois vai estar no meu currículo as datas corretas, né? Mas eu acho que é 2016. Então acho que esse foi um trabalho muito importante para mim enquanto aprendizado, enquanto também para que as pessoas conhecessem meu trabalho. Eu acho que ele teve bastante visibilidade, ele esteve em bastante exposições, e isso para um artista é interessante, né? A gente precisa ser visto também, eu acho que isso faz parte do processo criativo, para mim, pelo menos, levando em conta que a produção dessas imagens são quase sempre feitas com outras pessoas. Outro trabalho que eu acho que também merece destaque é o meu projeto que chamava Good Vibrations. Esse projeto era uma preposição de ocupar um sex shop, uma loja que vende artigos eróticos, e levar alguns objetos para dentro desse espaço. Esse projeto foi aprovado pelo Fundo de Incentivo à Cultura de Contagem, e eu fiquei morando lá em 6 meses, em 2017, se eu não me engano, e foi bem legal, porque assim, eu acho que o principal ponto positivo desse trabalho, a principal questão que eu gosto muito, é que além de fugir um pouco do espaço museológico, ali eu consegui articular duas pessoas, dois públicos diferentes nesse trânsito. As primeiras, que eram pessoas que gostam de arte, de ver exposições, porque a partir desse momento elas precisavam ir até o sex shop, estar ali dentro para ver o meu trabalho. E a outra é o público desse sex shop, que ia ali eventualmente comprar um produto e via aqueles trabalhos ali e tinha contato à arte, que às vezes muitas pessoas não têm esse contato dessa forma ou tão fácil, e nós sabemos que essa questão é bem mais complexa. Então me interessava muito esse trânsito. Esse trabalho era para falar sobre esse trânsito, era uma vivência de arte dentro do sex shop. Então, assim, para além das minhas obras, me interessava que uma pessoa que nunca foi num sex shop tivesse uma desculpa para estar ali dentro, para uma pessoa que estava eventualmente consumindo objetos, artigos sexuais, tivesse contato com a arte, pudesse também pensar sobre o que está consumindo. Então, esses foram dois trabalhos muito importantes para mim. O terceiro trabalho foi um que chamava Celebrity Head, que é um joguinho tipo aquele Quem Sou Eu, onde a gente põe um pedaço de papel, um nome de um artista, e eu preciso me identificar, né, tentar entender quem é aquele pessoa que está escrita na minha testa. Só que eu fiz isso através de insultos gays. Eu pensei em vários insultos gays que as pessoas ouviam por aí, também fiz chamamentos na internet para fazer fotografias e tudo mais, mas aí assim, peguei todos esses insultos que as pessoas falavam, sempre me chamavam de gay, sempre me chamavam disso, sempre me chamavam daquilo. Peguei todos os insultos, cortei um pedaço de papel, fiz uma espécie de cobertura do meu corpo, fiz um autorretrato performatizando esses insultos. Posteriormente, então, eu fiz uma instalação ali no Solar do Barão, que também fez parte da Bienal, onde eles me convidaram, então, como eu tinha ganhado a edição de 2016, para fazer uma instalação, ocupar uma sala no ano de 2018. Então eu fiz essa instalação performativa
com um retrato meu em diálogo com esses insultos gays. Né? Eu acho que tem uma questão aí de se empoderar, de ressignificar essas palavras, de evidenciá-las também, que eu acho que é muito importante. E atualmente eu também faço um projeto, né, que ele conta com a colaboração coletiva de pessoas, é um chamamento público também. Eu coloco sempre nas minhas redes sociais, perguntando, gente, olha, esse é o trabalho, alguém se interessa? O da vez se chama Projeto Fantasma. Nele eu convido as pessoas para me receberem na casa delas e falarem sobre seus medos, sobre seus medos, suas aflições, sobre as suas questões que envolvem o sexo. E daí, a partir disso, a gente pega um lençol que elas têm em casa e faz uma brincadeirinha com esse fantasma que aterroriza nossas vidas. Então, tudo que elas falam ali, eu tento transformar aquela coisa, aquele assombro, em uma imagem fotográfica, performatizando a pessoa, o indivíduo, o sujeito que estava falando aquilo, com um lençol, cobrindo, dando uma ideia também de anonimato e um joguinho divertido, assim. Então, esses são alguns dos meus trabalhos, para que vocês possam me conhecer um pouco mais. Conte projetos, fazer principais referências, experiência de produção. Então tá. Pergunta número 6. Conte suas principais experiências de produção cultural e participação em eventos e projetos culturais. Bem, como eventos culturais e participação em projetos, 3 projetos nos últimos anos que eu participei foram muito legais, foram coletivos. O primeiro deles era em São Paulo, que é um grupo de estudos que se chama Lastro, bem preocupado em questões decoloniais, de repensar os circuitos da arte, é um espaço muito interessante de diálogo em grupo, de construções de outras narrativas, outras perspectivas de ver a arte. Acho que esse grupo foi muito interessante, né? Foi um evento que eles sempre faziam também mostras, exposições, publicações de artistas, webinários. Então, dali surgiram muitos eventos culturais muito interessantes para mim. Acho que também foi interessante para sair um pouco do contexto de Curitiba, ser visto em outros lugares, ver o que as outras pessoas estão falando e discutindo. Aqui em Curitiba, eu participei também de 2 grupos similares. Um no SESI, e no outro no Sesc Paço da Liberdade. Ambos tinham uma proposta de desenvolvimento e acompanhamento de artistas. O do SESI, nós fizemos uma publicação de artista em coletivo e também teve vários eventos relacionados a mostras, a debates públicos, então eu acho que foi muito rico, muito importante. E o do Sesc Paço da Liberdade, a gente tinha conversas em coletivo, tinha convidados que nos falavam sobre as suas experiências e como eventos de dividir os nossos processos, a gente fez exposições ali mesmo também na unidade do Paço da Liberdade. Eu acho que assim, teria muitas exposições para serem contadas, eu fiz muitas exposições, mas eu acho que essas exposições em coletivos, que a gente participa do processo, desde ter um debate, desde ter uma palestra, montar nós mesmos as nossas exposições, foi os melhores experiências culturais que eu participei. E para além desses que são dentro do museu, eu também participo muito de feiras de artista. Eu acho isso, assim, interessantíssimo. Eu gosto muito, assim, porque, assim, diferente do museu, a gente faz o nosso trabalho e deixa lá. E vai embora para nossas casas. Na feira não, nas feiras eu levo todo esse trabalho para ser revendido inicialmente, né? Mas acho que para além do dinheiro, enquanto eu estou ali expondo as minhas coisas, as pessoas chegam, elas perguntam, o que é isso? Falam, nossa, adorei, não gostei. E eu acho que essa troca é tão interessante. Para mim, assim, é o retorno, que às vezes o feedback que nós não temos dentro do espaço museológico, dentro da sala branca do museu. Ali não, eu tenho contato direto com o público. E além também dessa ideia de poder ver o que as pessoas estão fazendo ali, conversar e às vezes trocar coisas. Então acho que esses eventos, as feiras de publicação têm sido as coisas que eu mais gosto de estar envolvido no momento. Claro que a pandemia deu um pouco um outro contexto, porque elas são virtuais, mas eu acho que em breve elas já vão estar de volta, tomara, né? Bem, agora então nós vamos entrar aqui nas últimas 2, que é um pouco sobre a pandemia, né? Então a pergunta 9.7 conte sua vivência de trabalho, de cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia em seu fazer artístico.
Bem, eu acho que todo mundo, né, teve a sua vida atravessada pelo momento da pandemia em vários contextos. Para mim, a principal questão foi a solitude, né? Porque em janeiro eu quebrei o meu pé e eu fiquei muito tempo de cama. E outra questão também é que entre janeiro e agosto de 2020 eu estava no processo final de entrega da minha dissertação. Eu acho que esses três fatores, pé, dissertação e pandemia, me fizeram ficar muito sozinho. E isso foi uma questão que também esteve refletida no meu trabalho, né? Então, assim, mas antes de falar sobre isso, queria dizer que, assim, uma das coisas que estava me deixando aflito naquele momento era que eu ficava muito tempo nas telas. Eu saía do computador, ia ver televisão, e da televisão ia para o celular. Tudo isso estava me deixando ansioso, muito ansioso. Então eu comecei a fazer pinturas e desenhos em papel. Eu acho que assim, eu nunca tinha tido esse contato tão intenso, né? Eu não venho de uma faculdade de artes, então assim, eu estou muito mais envolvido nas telas e nas aparatos tecnológicos. Então assim, aquele momento de encontro com a pintura foi muito importante para eu sair desse contexto virtual, sair do contexto da solidão e conseguir também expor as minhas aflições naqueles papéis. Então, assim, a partir do momento que eu vi, eu estava com muito desenho, minhas técnicas foram melhorando ao longo do tempo e eu decidi então que eu precisava fazer aquilo circular. Mandei para vários museus virtuais que tiveram, né, várias mostras online, mas aquilo não estava sendo suficiente para mim, não, porque faltava essa coisa que eu disse antes da feira, que é a troca, saber o que a pessoa está falando e, né, sinto essa necessidade eventualmente. Então eu fiz uma página no Instagram chamada Bicha Papão, onde ali eu posto não só os desenhos, mas textos que acompanham, que falam sobre algum momento da minha vida, alguma questão, principalmente questões LGBTs que eu vivi, que eu queria que as pessoas compartilhassem as suas e falassem sobre. Então ali naquele lugar foi um lugar muito interessante, é muito potente de ver a minha produção circular. Então assim, quando a pergunta aqui, né, o que isso mudou no meu fazer artístico, é que assim, eu entendi que eu não preciso estar sozinho. Não é que às vezes a gente tem essa ideia do artista no ateliê, produzindo sozinho e muito preso na bolha, e eu vi que existem outros espaços, né? O museu é legal, é muito importante, mas estar nesses outros momentos na rede social, na internet, também são. E eu vi que é possível, tem um retorno, inclusive financeiro, porque ali eu estava vendendo as minhas questões, meus trabalhos, nada muito caro, nada para me manter. Mas é também um jeito de me fazer ser conhecido, ser visto, né? Tudo isso foi muito rico, assim, de momentos de aprendizagem. Não que a pandemia tenha sido boa, ela não foi, mas eu acho que a partir dela eu entendi outros jeitos mais interessantes de estar, não estar sozinho enquanto um artista, enquanto um produtor cultural. Bem, a última pergunta, então, né, que é o 9.8, quais são seus planos enquanto um trabalhador da cultura para quando acabar o período pandêmico? Bem, como eu falei, durante esse tempo eu não estive parado, eu estive produzindo outras coisas, produzindo textos, produzindo vídeos, produzindo imagens, produzindo desenhos, produzindo, tendo questões. Então eu acho que assim, estou no momento que eu quero que isso circule. Tanto que eu voltei a procurar editais, esse edital vem nesse contexto, né? Porque eu quero ocupar o espaço museológico. Eu acho que, não só em Curitiba, mas principalmente aqui no Paraná, nós temos poucos artistas LGBTs falando sobre questões LGBTs, o que é diferente, né, de um artista cis, por exemplo, falando sobre sexualidades, falando sobre gênero. Acho que a nossa perspectiva precisa ser ouvida. Então eu quero estar no museu falando sobre isso, eu quero falar sobre o que é ser um LGBT, um homem gay, que tem traumas, né, vividas por isso, e que articula essas questões através da arte. Então, assim, eu quero, eu preciso e eu acho que eu tenho que estar dentro desses espaços. Então, eu estou me forçando, estou me saindo do buraco que eu entrei um pouco dentro da pandemia para ocupar esses espaços, habitar esses espaços. Eu acho que nós precisamos estar aí e eu sou uma representação, um representante dessa voz, de outras vozes que eu acho que me atravessam através disso, né? Então,
Meus planos é continuar os meus projetos que já estão em andamento, escrever mais, já que eu estou na tese, então acho que a escrita vai estar muito presente na minha vida, as pesquisas, e voltar para o museu. Eu acho que a minha produção precisa estar em um museu. E vamos ver se vai dar tudo certo. Obrigado pela atenção e nos vemos por aí. Abraços.